A gente vai falar aqui nesse painel que é super importante sobre inteligência artificial, Big Data. E, Marcelo, todos, prazer recebê-los, tá? Obrigada. Primeiro, muito boa tarde. O filho rebelde, o filho pródigo volta a casa, né? 4 anos depois, né? Todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não, uma boa parte sabe que a gente é velho de guerra, sou da velha escola, né? Tivemos alguns problemas pelo caminho, né? Quase me perdi nas drogas. Foi uma questão severa que afetou profundamente a minha carreira. E Fred Perillo, como um dos grandes amigos, foi um dos que colocaram a mãozinha e falou, vem embora. Graças a Deus estou limpo há mais de 4 anos. Voltei. E voltei ainda para continuar a ser polêmico, né? Há uns 6 anos atrás, num painel, eu, Sandro Gianelli e Gadelha, né? Todo mundo muito puritano, porque marqueteiro é todo puritano, né? A gente sempre vai pelo politicamente correto. Eu sempre fui politicamente incorreto, né? Eu sempre defendi os robôs, sempre defendi a questão da comunicação em massa, né? E aí o Gadelha falava, não sei o que eu falo, você usa robô. Como eu uso robô? Você não coloca lá no seu e-mail a resposta automática? Então você usa. Na verdade, a gente tem que rever uma série de conceitos. A gente, como comunicadores, como marqueteiros, como pessoas da imprensa, nós temos que rever vários conceitos e temos que deixar um pouco da hipocrisia de lado, né? Um grande marqueteiro, amigo e tal, quando a gente fala, porque campanha política, e eu falo de campanha política, é uma equação simples, né? É uma contabilidade. Você tem que ter mais votos que o adversário. Ou seja, o seu candidato tem que ganhar votos e o candidato adversário tem que perder. Simples. E aí a gente chama isso muito de lado B. E aí eu não estou falando de fake news, tá? Fake news é uma outra questão. Eu estou falando da questão de você mostrar os pontos negativos dos oponentes. Muito bem. Um grande marqueteiro, né, dizia, eu não faço isso. Você não faz? Você contrata para fazer? Se você contrata para fazer, o marqueteiro ou o gestor, você faz. Se você sabe fazer ou você operacionaliza direto, é outra questão. Então, assim, abandonando a questão ética, né, eu sempre vim, né, meio na vanguarda, sempre procurei inovação, né? Todo mundo pergunta, por que você não vai para a área de ensino e tal? Eu simplesmente tenho uma mente caótica. Eu jamais conseguiria dominar uma didática como do Fred. Eu olho o Fred, a didática dele perfeita, eu babo nos cursos do Fred, né? Levei ele para Cuiabá para ele fazer um curso. Eu babo. Por quê? Porque cada um tem seu jeito de ser, né? Muito bem, eu venho falar do assunto mais atual. E eu não estou falando mais de futuro. Nós hoje estamos dominados, literalmente dominados pela inteligência artificial. Eu não sei quem costuma ler os blogs de tecnologia, que o Google teve que assassinar a inteligência artificial dele, a Lambda, porque ela simplesmente quase tomou vida própria. Ela chegou a contratar um advogado para defender os interesses dela. Nós estamos num momento, como o Fred diz, disruptivos. A inteligência artificial está presente na nossa vida de maneira profunda, senhores. Nós usamos Waze. Nós começamos a produzir rastros digitais na hora que a gente acorda, a gente pega nosso smartphone e tudo deixa rastro, né? Eu escutei conceitos aqui de vários colegas que são da nova escola, e assim, eu discordo profundamente de vários pontos que foram colocados dentro do seminário. A questão dos rastros digitais, por exemplo. A questão de fake news, por exemplo. Hoje, senhores, detectar uma fake news, você não precisa mais de 4 horas da produção dela até o momento, se você tiver a tecnologia correta. Se você consegue detectar em 4 horas, você consegue chegar no marco zero. E se você consegue chegar no marco zero, você consegue inviabilizar a campanha do oponente que está criando a fake news. Amor com amor se paga. Então, é a história de enxugar gelo, é a história dos cartões de crédito. Existe um sistema de segurança mais forte do que o sistema bancário?
Entretanto, ainda assim, temos clonagem de cartão. A luta do bem contra o mal, é a polícia correndo atrás do bandido, o bandido descobre uma tecnologia nova, a polícia tem que se modernizar para achar. E aí os cartões, o que os cartões evoluíram nesses últimos 10 anos? Hoje os cartões têm chip. Tem chip por quê? Porque estavam clonando no posto de gasolina o tal do chupacabra. Hoje nós temos uma série de coisas que estão em plena transformação antes, eu estou fazendo essa introdução só porque a gente tem que abrir a cabeça para entender que marketing digital é quase passado. O marketing digital hoje já não é o ponto mais importante. É incrível, né? A gente, no meio de um monte de marketeiro digital, falar isso. Essa é a verdade. O marketing digital é uma metralhadora que sai de cada 1000 balas, você acerta uma de raspão. Com a inteligência artificial, você tem um sniper que acerta na ponta da testa. Você sabe com quem você está falando, você sabe o que você precisa falar, você sabe como direcionar. Senhores, nós somos influenciados pela inteligência artificial todos os dias. Você falou sobre guarda-chuva, precisa levar guarda-chuva, e vem uma propaganda de guarda-chuva para você. A gente está sendo visto, ouvido e acompanhado. E assim, não existe, mas aí tem toda a questão da LGPD, etc. Mas nós estamos falando de metadados. Não se observa o indivíduo como indivíduo. Nós observamos como um conjunto de fatores e de comportamento. Então, vamos lá. Só apresentar minha agência primeiro, rapidinho. Nós criamos em Brasília a Socioplay, que foi quando eu conheci o Fred. Isso tem o quê? Uns 10 anos, Fred? Por aí. Estamos velhos, né? Barba branca. A Socioplay acabou se transformando na Comunica 360, que é uma agência que ela tem hoje muito foco em cima da inteligência artificial. Nosso nível de sucesso realmente tem sido bastante extraordinário. Ela faz o sistema de comunicação de ponta a ponta, né? Vamos passar. Nós temos vários cases. A gente prefere fazer coisas pontuais do que grandes coisas, né? Nós temos um mix de produto bastante interessante. Realmente a gente faz a comunicação de ponta a ponta, né? Bom, essa é a nossa equipe, né? Temos uma equipe extremamente heterogênea. Eu gosto muito de trabalhar com gente que não é da área, por exemplo, né? Porque às vezes essa questão da composição torna as coisas mais criativas, dá mais tempero, né? É a comida brasileira, né? É a população brasileira, e a gente tem esse DNA. Muito bem, vamos entrar direto no assunto, então. Senhores, com o que a gente trabalha? Qual é o nosso núcleo de trabalho? Aqui dentro tem gente de comunicação. E o que a gente procura na comunicação? Uns vão falar que é audiência, uns vão falar que é conhecimento, reputação. Senhores, estamos todos enganados. Nós trabalhamos com atenção. O que nós queremos é atenção. Não adianta a pessoa simplesmente ver o seu outdoor no meio da rua e não captar a mensagem. Que nós precisamos de uma mensagem que traga atenção. E aí a pergunta, do que se trata a atenção? Parece óbvio, né? Não é. A grande maioria de nós que estamos nessa sala não entendemos o que é atenção. Nós estamos aqui, todo mundo tem a consciência da pessoa que está do lado da sala. Entretanto, a atenção é exatamente a parte cognitiva que está entre a consciência e a ação. E com a inteligência artificial, você consegue trabalhar neste meio, quase numa camada límbica, que é
estourou, tocou o alarme de incêndio. Todo mundo vai levantar e vai sair. Que é um comportamento quase instintivo, que está justamente nesse linhame. Então, quando o Fred falou de manhã, a gente não estava aqui de manhã, mas estamos acompanhando. Por sinal, o online está super forte, né? A transmissão está muito boa. Então, a questão da atenção é a questão fundamental nossa. O Fred falava da questão do humor. Como é importante o humor. Na verdade, por que o humor é importante? Porque ela desfoca da questão normal. A gente tem tanta informação que a nossa audiência toda tem TDAH. Déficit de atenção. Se a gente não der um Rivotril, se a gente não agir como um Rivotril, nós não conseguimos prender a atenção do nosso público. Vamos lá, Bo. Emergência. Eu vou só conceituar das três questões e vou passar direto para a gente não se alongar muito. O que é emergência? Todo mundo confunde emergência com urgência. A emergência é aquilo que surge. É aquilo que vem naturalmente. É a questão mais instintiva, é a questão... Por exemplo, os movimentos emergentes, os movimentos dos 20 centavos, ou os movimentos agora que ocorreram, são movimentos sem liderança. Ela está num processo que não é um processo racional, ela é quase instintiva. Os fenômenos emergentes são reais. Eles estão aí o tempo todo. E aí você tem os grandes fenômenos emergentes, você tem os pequenos fenômenos emergentes, só que eles são reais. E com a inteligência artificial é possível você identificá-los, é possível você prevê-los e é possível você influenciá-los. Por exemplo, você tem uma indústria hoje no país seríssima de fake news. E você tem um grupo que acredita piamente naquilo, replica aquilo piamente, por mais absurdo que seja, que isso está dentro dos fenômenos emergentes. E, por fim, nós chegamos à parte do sistema. Né? O que é sistema? Sistema é um conjunto de componentes que se unem ou que você organiza com um determinado objetivo. Quando você monta uma equipe, você está montando um sistema de trabalho. Uma equipe de campanha, você tem o redator, você tem o cara que vai... Cada um com o objetivo de produzir aquela comunicação. Hoje, senhores, com o avanço tecnológico, a gente consegue olhar milhões, bilhões de dados. Você consegue prever, por exemplo, você vai ao supermercado, toda quarta-feira você tem o hábito de ir no supermercado. Essa quarta-feira passada ou futura, você nem sabe o que você vai comprar. Mas é possível, pelo seu padrão de comportamento, prever o que você vai comprar. Ou seja, os sistemas têm capacidade hoje de prever o nosso comportamento. Eu sou sociólogo, antes de ser marqueteiro, eu sou sociólogo. E aí conheci o Paul. O Paul é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, e olha que eu viajei esse mundo todo. Quando o Paul me provou que o comportamento é matemático, para mim, como sociólogo, foi terrível. Ele falou, o comportamento é matemático. É porque esse pessoal da matemática é meio doido. Por exemplo, isso aqui é uma base de análise binária, né? Uma matriz é uma matriz é uma planilha binária. Muito bem. Vamos supor que eu escolha o número 30. Né? Vamos supor que eu não saiba. Onde é que está isso? Está na base 2, na base 4, na base 8, na base 16. Só nelas. O que acontece? Por aqui,
Eu dizendo para o sistema que está na base 2, na base 4, na base 8, na base 16, eu sei que é o número 30. O sistema vai saber que é o número 30. Base 2, a pessoa é contra a vacina. Base 4, ela é a favor do voto impresso. Base 8, ela é evangélica. Na base 16, ela é a favor das armas. Logo, ela é uma pessoa de direita, possivelmente bolsonarista. Agora, vocês imaginam uma base dessa, de 512 vezes 512, ou seja, milhões. Isso é o que o sistema faz. Eu vou concluir, para não tomar muito tempo dos meus amigos, só para vocês terem ideia, com esse tipo de comparação, aonde a gente usou o sistema, por exemplo, com o Manuel Pinheiro, em Cuiabá, que foi um dos grandes cases, às 9h40 da manhã de domingo, está registrado, nós ligamos para ele e falamos, você está eleito por tantos votos. Erramos por 312 votos. Isso aconteceu em vários pontos. Eu estou falando só do Manuel Pinheiro para dar um exemplo. Ou seja, é possível prever o resultado da eleição hoje antes que ela termine. E isso, você fazendo acompanhamento dia a dia, você passa a ter sistemas que permitem saber como a nossa comunicação está sendo feita. Você passa a ter uma bússola que te dá a direção exata. No fenômeno emergente, nós temos uma boiada. Se você sabe exatamente como é que ela está funcionando, você consegue direcionar esse comportamento de massa. Eu vou passar para o Paul, que é uma área mais técnica, mas quero agradecer, Fred, demais a oportunidade. O assunto é um assunto de paixão minha. Eu poderia passar horas aqui, e assim, na verdade, o grande desafio de subir aqui foi conseguir falar um pouco em 30 minutos. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a todos aqui, e eu vou tentar ser o mais breve possível. O sistema é bastante denso, tá? São mais de 6 anos de trabalho, 17 equipes ao redor do mundo, 80 milhões de linhas de código, a gente avalia de 150 a 170 milhões de pessoas momento a momento, são 8 gigas de texto por segundo, tá? Para vocês terem noção comparativa, a lista telefônica de São Paulo são 4 mega, a gente avalia 8 gigas por segundo de dados de pessoas para cruzar dentro de fatores de escolha, fatores determinantes emergentes, tá? Isso nos dá uma previsibilidade muito grande dentro de resultado eleitoral e possibilidade de direcionamento de comportamento de manada, tá? O que é um comportamento emergente? O comportamento emergente é como se fosse um acidente de avião. Um acidente de avião não acontece por um motivo só. São vários motivos que se sobrepõem. A revisão que não foi feita, o piloto que estava bêbado, o pneu que estava careca, ele se sobrepõe e acontece o acidente, tá? O fenômeno emergente é mais ou menos isso em grupos, em cérebros coletivos. A Chardin chamava de nosfera, tá? Como que funciona isso? Como que a gente avalia? Como que a gente identifica esses fenômenos emergentes? Eu vou dar um exemplo bem bobo. Tá? E depois eu vou para a parte, eu vou tentar não ser técnico, tá? Tomar uns puxões de orelha, para não ser tão nerd aqui. Em Curitiba, em algumas árvores, em alguns lugares você coloca a mão, tem uma espécie de geleia, uma gelatina, né? Aquilo não é gelatina, aquilo é uma espécie de fungo, que se chama Discordium CT. O Discordium CT é um ser unicelular bastante bom, mas ele consegue se juntar no momento certo para pegar comida e depois ele se separa. Ele não é um fenômeno emergente, bottom-up. Você não tem a Discordium alfa, que sobe em cima da pedra e fala Discordiums, univos, vamos pegar comidas. Não, na hora certa eles se juntam e depois eles separam, né? Cidades, cérebros, colmeias, sistemas políticos são sistemas emergentes. E até então,
o nível de complexidade era tanto que a gente não conseguia detectar. Um recente, o Marcelo citou, é o movimento dos 20 centavos. Começou, ninguém sabia por quê. De repente tinha um monte de gente na rua, quebra-quebra, surgiu o movimento Brasil Livre, o Bolsonaro foi eleito, e aquele fenômeno emergente terminou na frente dos quartéis. Hoje a gente consegue detectar com bastante antecedência. Consegue determinar comportamento do individual. Você fala, mas pô, por que vocês fazem aquela identificação de padrão para saber quem vai votar no Bolsonaro, quem vai votar no Lula? Para determinar padrões de comportamento de grupo. Tá? Eu vou ser bem breve aqui, tá? Até para simplificar. E deixa uma pergunta. O nosso, como o Marcelo falou, o nosso negócio é simplificar o acesso à informação, a inteligência artificial, é democratizar isso. Tá? O nosso sistema tem sido utilizado em campanhas no interior da Bahia, com pessoas, candidatos a vereador, gerindo sistemas de inteligência artificial extremamente complexos. A gente conseguiu pegar candidatos com 2% ou 3%, em 15 dias você transforma em 16% no direcionamento. Ou seja, as campanhas eleitorais, é lógico, como todos merecendo marketing digital, é uma parte importante do processo, mas você precisa complementar, sim, com inteligência artificial, com sistemas de Big Data, com sistemas de apoio. Pode não ser escopo, mas é necessário que seja complementado. Fechou. Ó, 10 para o negócio aqui. Aqui é sobre Neoplace. E aqui eu não vou falar da empresa, de onde surgiu. Ela é uma empresa de 97, a gente geriu vários projetos. A minha área é Direito, Engenharia e Jornalismo. Me especializei em internet lá e sempre tive uma das primeiras empresas de pen testing, ou seja, quebrar códigos, identificar padrões, sempre esteve no cerne da empresa. Daí que surgiu o escopo. Mas ele surgiu de uma forma bem mais engraçada. Tá? Uma das teses que eu estava fazendo muito tempo atrás, em 1830, na época do Orkut, acho que vocês lembram do Orkut, né? Eu estava com a minha esposa e a gente foi na casa de uma amiga. E na casa dessa amiga, ela esqueceu o computador aberto. Como bom retardado, quando ela saiu na frente do computador, eu fui pro computador dela e vi que ela estava fazendo uma discussão boba sobre direito dos animais, essas coisas todas, e por acaso era uma discussão sobre baleias. Eu era retardado. E escrevi, eu não gosto de baleias, elas saem do padrão estético, elas são gordas, a gente fica na água, por isso que a água é salgada. Eu escrevi um monte de besteiras. Era uma brincadeira. No outro dia, ela tinha 3.000 mensagens de haters, pessoas odiando e tal, sua monstra. Você não gosta das baleias? Eu falei, cara, isso tem potencial. Eu estudava inteligência coletiva, eu falei de Teilhard de Chardin, mas a burrice coletiva é muito mais legal. O que eu fiz? Até falaram, pô, não conte isso. As pessoas vão te odiar. Ok. Eu conto. Eu criei uma comunidade pior no Orkut. Né? Inviável. É sério, eu criei a Bonsai Kitten, que era gato na garrafa. Gente, na boa. Não tem como colocar um gato numa garrafa. Não tem como. E os mandamentos da comunidade eram colocar ele no alto das suas moradas, deixar-os mirar alegremente, era uma brincadeira. E as pessoas me odiavam com mais raiva. E eu estava escrevendo uma tese. Eu falei, gente, eu vou piorar um pouco. E como criei uma outra comunidade. Sexo com periquitos. Amigos, na boa, não tem como fazer sexo com periquitos. E as mensagens eram um nível assim, tipo, eu tenho um caso com o papagaio, eu posso entrar? Não, papagaios recebem o clique à esquerda, porque eles contam para todo mundo. E as pessoas me odiavam mais ainda. E eu comecei a identificar esses padrões. Né? E nessa época, um pouco antes, eu tinha feito uma experiência. Né? Eu tinha primórdios da internet, meu primeiro e-mail não tinha nem arroba, eu sou velho. Quase quanto o Ficinize. Né? Não tanto. Eu tinha que replicar esse e-mail. Quando surgiu um negócio meio, eu tinha que mandar para... Eu tinha meia dúzia de pessoas que tinham e-mail na época.
Então, simples, manda um e-mail vazio para mim mesmo, com o endereço de todo mundo. Só que não ia mandar um e-mail para todo mundo vazio. Eu só escrevi embaixo, gente, isso foi em 1812, tá? Em apoio ao movimento homossexual, eu vi esse e-mail para um amigo viado. Eu recebo esse e-mail até hoje. Ele fica rodando. É lógico que você agrega padrões de identificação de comportamento, de tráfego e tal, tráfego e tal, mas foi a partir daí que começou a surgir o interesse da identificação de padrão, da identificação de comportamento. E a gente tem vivido isso. Vocês, todo mundo tem um grupo de WhatsApp, todo mundo esse ano brigou por política, todo mundo entrou em discussões absurdas. E eu sinto dizer, vocês têm sido manipulados desde 2017. Boa parte dessas ações foram friamente calculadas. Tá? E a gente tem um menu. Deixa eu só, eu estou falando besteiras aqui. A gente tem, eu juro que nossa apresentação é técnica, as ferramentas são muito legais. Então, no chat, o Max vai responder as perguntas de forma muito objetiva e apresentar os cases e as ferramentas. Então, se alguém tiver interesse, por favor, converse com ele está online respondendo todas essas informações, todas essas dúvidas. Exato, no Zoom. Tá? Então, onde que eu estava, Sinise? Desculpa. Você, Tá. Então, hã? Bacana. Oi? Tá. Tá, desculpa, gente. Sabe que existe e é uma das coisas que a gente estuda, tá? Quando você tá falando alguma coisa e você tem esse processo, lógico que vocês mexem com marketing e vocês sabem muito bem disso, mas é bom relembrar, tá? Quando você está no meio de uma frase ou de uma conversa e de repente você tem aquele momento retardado e às vezes é vexatório porque você está na frente de um monte de gente em cima de um palco e você esquece o que você falou, o que aconteceu? Você tem vários processos, você tem vários módulos, a consciência ela é fragmentada, né? Você vai lá por Donald Hibbs de 1949, você não é uma pessoa só. Então, o processo frontal está falando uma coisa, o límbico tem acesso a uma informação que te incomoda, que te impactou de forma negativa, que te incomodou, como no caso do negócio de 2017, a gente atuou nisso e foi pesado, foi ruim. Isso faz uma liberação de adrenalina. O córtex, isso é besteira. E de repente ele percebe a adrenalina que demora 30 segundos para liberar. É o momento que você, caraca, o que eu estava falando mesmo? Então eu peço desculpas, porque realmente eu também estava imerso nesse processo de manipulação de 2017. Tá? Hoje a gente pode mitigar isso. Tá? Hoje você pode combater as fake news. Hoje a gente tem um sistema de identificação, de análise e de direcionamento emergente através de inteligência artificial, que é único. A gente detecta desde ironia em redes sociais, a gente vai apresentar, e desculpa dizer isso, em muito pouco tempo, institutos de pesquisa. Hoje a gente faz uma pesquisa com milhões de pessoas, momento, tá? E ele atua. Um último exemplo, eu não quero tomar o tempo de vocês, eu vou dar um exemplo bem prático de como a gente está usando isso no pós-eleição. Tá? Porque quando o candidato venceu uma eleição, ele já está automaticamente em outra. Né? Então, o pós-venda, vamos colocar assim, é tão importante quanto o período eleitoral. Eu vou inventar um exemplo bem bobo aqui, por favor, mas é bem dentro do que a gente faz. Imaginem a Maria da Silva. A Maria da Silva, a gente tem, o sistema tem todos os dados dela, tá? Eu sei que tem alguém perguntando, e a LGPD? A gente está em conformidade, depois eu explico como a gente lida com a LGPD. Mas o sistema sabe que a Maria da Silva tem um filho com necessidades especiais. E a gente sabe que a Maria da Silva está numa unidade de pronto atendimento há mais de 1h30. O bot identifica isso. E manda uma mensagem para ela, Maria da Silva, você está legal? Teu filho está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você não está sozinha. Nos procure no gabinete. Em nome do político. Ao passo que avisa o político que fez aquele lead.
Ele fez um pós-venda, cruzou os dados dentro da necessidade e conseguiu aquele voto para sempre. A única diferença é que a gente tem milhares de bots fazendo isso o tempo todo, simultaneamente. Ok? Eu vou pular o resto da apresentação, que é tudo muito técnica, tá? Depois a gente pode passar o material, mas eu queria só passar o conceito para vocês. Obrigado e passo por aí. Boa tarde. Obrigado, Fred, a todos. Primeiro, quero agradecer de estar aqui, né? Perdi minha festa de Iemanjá, que eu estava em Salvador. Mas para compartilhar o axé com vocês e compartilhar do conhecimento de todos, né? Acho que isso é o mais importante. Deixei minha festa, adorar minha mãe, a todos, né? Independente da religião de qualquer um. Mas quero trazer para vocês aqui a importância do meu marketing político, da agência, com a ferramenta Escopo. Eu trabalho de uma maneira, acredito que muitos parecidos, porém eu preciso de todas as informações do meu cliente. Tivemos algumas campanhas agora em 2022, o exemplo do estado de São Paulo, que é um país. Então, além de ter sido atacado diariamente em torno de 800 a 700 bots diários, nós identificávamos e transformávamos isso não em guerra. Não adianta eu brigar com um bot. Então, você brigar com um bot, você simplesmente vai trazer um problema para você. Então, hoje, a nossa plataforma, que acho que é o intuito aqui, é compartilhar com vocês esse conhecimento. Todo mundo tem a sua agência, eu sou uma agência, não sou o sistema. Conheço o PU há muito tempo, então trago para nós esse diferencial, que foi o que aconteceu com nós, não só em São Paulo, como em Roraima, também sofremos muitos ataques. Então, o importante dessa ferramenta é que nós possamos levar vocês o quê? O diferencial. Vamos trabalhar esse Neurobots, que é o que nós trabalhamos muito dentro da plataforma o ano passado, trazendo... Pode mudar. Trazendo para os nossos clientes identificação. Nós tivemos um problema muito forte. Vou trazer o case de São Paulo, que era na faixa etária de 16 a 24 anos, classe C, D e E. Nós identificamos esse problema ao nosso cliente e instantâneo, movimentação direto com a equipe, ao candidato e todo o seu staff. Temos que mudar. Infelizmente, muitas vezes eles não querem acreditar. E aí começou a afogar, e o nosso sistema identificando. Precisamos da classe C, D e E. Até que, nesse período da campanha, contratamos uma jornalista para que ela pudesse trabalhar para nós a classe C, D e E, periferia de São Paulo, mulheres negras e periféricas. Porque, infelizmente, não tínhamos isso numa campanha em São Paulo. E quando eu falei isso, tá maluco, pai? Eu brigava o dia inteiro, né? Até o povo falava que você está na base de Rivotril? Não, eu quero ganhar. Mas, infelizmente, mudou. Eram ataques constantes, porém, precisamos mudar esse conceito. Era uma campanha com uma equipe completamente de brancos. Como que eu posso falar de uma classe C, D e E ser um periférico? Ser uma negra? Ser uma mulher? Então, isso o sistema me identificou. Então, esse era o meu diferencial. Então, eu falo, como que eu posso falar LGBTQIA+, se nós não temos uma pessoa dentro da equipe? Mas você está maluco, você só quer despesa, custos. Não é isso. Isso é comunicação. E aí você é chato do planejamento. Aí você é obrigado a chegar no candidato e falar, você quer perder? Você é branco? Você entende o que de periferia? Ou você vai passar na periferia de São Paulo, você não conhece, eu vou para Capão Redondo. Eu conheço Capão Redondo pelo Google? Não. Você conversou com o ex-presidiário? Mas isso vai me dar problema. Então,
o sistema nos identificou isso. Pô, se você puder colocar na plataforma, eu acho que isso é importante. Então, o sistema, ele acaba identificando. Eu sempre trouxe para o meu planejamento e para os nossos clientes esse diferencial da plataforma. Essa distribuição de grupos, para nós, ele me dá o fator decisório. Quando eu chego para o meu cliente, para a nossa reunião, que é semanal, no caso de São Paulo era todo dia, então nós temos que falar dentro da casa de faixa etária sobre emprego, saúde, educação, transporte, transparência e renda. E aqui nós tínhamos a parte das redes sociais de maior impacto. Então, aí você começa a dividir por faixa etária. Pô, pode mudar, por favor? A nossa parte do GEL, as localizações, pode mudar, pô? As redes sociais, nós temos muitas plataformas de redes sociais. Tem Zing, tem várias, somos todos colegas. Porém, cada um dentro da sua inteligência. A nossa inteligência que eu agreguei ao meu escritório, à minha agência, foi inteligência artificial para que eu possa identificar e conhecer quem é o Pedro. Pedro mora no Rio de Janeiro. Mas o que o Pedro faz? O que o Pedro gosta? Você está invadindo a vida do Pedro? Cada um entenda do jeito que for. Eu não estou invadindo a vida de ninguém. Eu estou identificando quem é o Pedro. Por quê? Como que eu posso identificar quem é o Fred? Então, eu tenho que conhecer o meu eleitor. Identificar dentro desse colégio eleitoral a quantidade de votos que o Pedro teve em Nova Iguaçu. Dentro desse bairro, e fazer um comparativo. Levantou esses dados, eu levantei o eleitorado, jogamos para a plataforma, transformamos isso em personas ativas. Porque como que eu vou trabalhar o meu sistema apenas comprando dados? É fácil. Você compra, aí vem CNPJ, isso não me interessa. Como que é seu nome? Davidson. Como que eu vou saber quem é o Davidson? Você é de que lugar? Do Ceará. Como que eu vou fazer em Fortaleza? Se eu não conheço, eu compro uma base de dados. Eu preciso entender esse eleitorado. Trazer esse eleitorado para mim. Eu vou colocar para falar um jornalista com um gari? Cara, não vai bater muito certo. Eu vou falar de Acarajé com o Pro, que é de Curitiba. O cara vai mandar para o inferno. Então, essa não é a pegada. Então, nós vamos transformar. Quando vem isso, daí eu falo para o Paul, eu preciso identificar as pessoas dentro do padrão desse cliente, desse estado. Então, vamos trabalhar os robots. É uma doméstica falando num grupo de domésticas, de patroas e assim por diante, de jornalista falando com jornalista. Mas você entra num grupo fechado? Entro. De que forma? Aquela tabela binária. E aí, cada um dentro da sua plataforma, da melhor maneira possível. Agora, eu preciso entender quem é o meu eleitorado. Como que eu identifico o meu eleitorado? Hoje, desde as eleições municipais passadas, eu estou com o Paul, e eu sempre identifiquei, o caso que ele falou, é do interior da Bahia, na região oeste de Irecê. Nós antecipamos uma campanha numa cidade que se chama Uibaí, tem 13 mil habitantes. E o sistema, na eleição passada municipal, identificou. E na cidade de Centro-Sé, com um mês de antecedência, nós falamos para a prefeita, você está eleita. Então, assim, são cidades pequenas. Lógico, e quando você trabalha em um volume maior, a compilação de dados é faraônica. Então, mas isso é caro, isso é absurdo, já foi. Agora, nós estamos aqui para compartilhar isso com esses colegas que estão aqui. Tem um mundo para todos. Não é a plataforma é minha. Não, cada um tem o seu cliente, sua maneira de agir. Eu trabalho em qualquer estado. Não vou invadir ninguém. Agora, nós precisamos de informação. Precisamos de dados. Esses são alguns deputados, que aí nós passamos... Tá fechado aqui, né? Tá. Passa o próximo. Aqui são os bots, o exemplo de um.
é um bot ativo, de repente vai falar sobre um problema, aposentadoria dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Automaticamente, nós temos alguns bots que vão começar a conversar com essas pessoas. Aí eu tive cliente, inclusive do Distrito Federal, falar para mim, mas eu preciso que você bata. Falei, então não é o que eu faço. Eu não estou aqui para bater. A nossa inteligência artificial não bate. Se você quer brigar com um bot, contrate outra pessoa. Então nós estamos aqui para construção de persona. Porque não adianta eu construir essa legitimidade através do ódio. Não deu certo. E nós falamos isso no começo do ano passado. Nós fomos procurados e cada um dentro da sua ideologia. E eu peguei e falei, eu não quero trabalhar e pronto. Eu tenho meu pensamento. Então eu acho que não vale a pena. O que a gente precisa realmente é de uma equipe virtual, de bots, fora da equipe que todos nós temos dentro da nossa agência. Agregar um valor que eu possa entrar dentro de um WhatsApp, de um Telegram, de um Messenger, do Instagram, de um TikTok, e envio de SMS. Ah, mas ainda SMS? Sim. Fizemos campanha também na Bahia, em Roraima, e muitas pessoas não têm acesso à internet. A loucura que você está falando, não. Nós temos esses dados, inclusive, encaminhados aos clientes, que não temos, e ainda tem pessoas ainda com o telefone analógico. É uma vergonha. É uma vergonha. Então, precisamos também. As pessoas acessam. Quem tem o hábito de receber o SMS, ele vai olhar. Então, não podemos dispensar nada, fora as nossas campanhas de display, que também disparamos através da plataforma. Que eu acho que isso é o mais importante. E os nossos bots, ele tem cara crachá. Se você ligar, vai cair na caixa postal. Isso é o mais importante. E ele tem o RG, tem o CPF, tem o nome. Ele vai se comunicar. Então, ele é um neurobot. Ele vai conversar com você. Ele vai te trazer informação. Eu não preciso falar de política dentro de um grupo de WhatsApp. Primeiro, eu preciso entender quem são as pessoas que estão lá. E o meu bot, aí sim, dentro de um grupo, hoje que teremos 5.000 dentro de um grupo, de repente, esse grupo me interessa apenas 50 de 5.000, que são os maiores impulsionadores. Esse me interessa. E podemos trabalhar também a nossa plataforma dentro de mini blogueiros, porque as pessoas querem, eu vou trazer um cantor XYZ, ou um blogueiro tal. Já pensaram em trabalhar mini blogueiros, pequenos blogueiros, e ativando a inteligência artificial junto a eles? Isso nos traz muito mais valor para a nossa campanha. As ferramentas, já falei. As ferramentas, não adianta eu entrar em cada uma delas, mas eu quero abordar uma a vocês, que são padrão para os nossos clientes. Nós fazemos uma blindagem de CPF e de CNPJ. Por quê? Todo mundo deixa um rastro. Não adianta. Mas eu tenho 3 telefones, está no nome da Maria, de José, seja de quem for. Sempre vai deixar um rastro. Então, nós blindamos esse CPF do nosso cliente, para que outras pessoas não possam invadi-los, adentrar as suas intimidades. Mas e a lei de proteção? Está dentro da lei de proteção. Simplesmente estamos blindando os nossos clientes. Fizemos isso com todos, 5 estados. Trabalhei em 5 estados, fizemos isso dentro dos 5 estados. Então é muito importante porque a maior experiência foi o ataque que nós sofremos, que foi a primeira vez, eu acho que, não sei se será na próxima, o que ocorreu em São Paulo. A equipe trabalhando, você tendo que trazer pessoas de fora para poder combater neurobot e fake news. Fake news era diário. Você acordava
coordenador da campanha do Estado, ligava, pelo amor de Deus, amanhã tem debate, como é que nós vamos fazer? Está cheio de fake news. Cara, já derrubou 800. Mandávamos um relatório, caiu 800 bots. Mas você não vencia. Então, assim, esse ódio, hoje, eu acredito, pais, eu não trabalho fake news e ódio. Eu trabalho, e eu vou descobrir, o problema do meu opositor. Agora nós vamos ter a campanha municipal. Então, tenha certeza que se eu trabalhar para a situação, a oposição eu vou levantar dele até a terceira geração. Sem fake news. Porque eu destruo dentro das suas inverdades. Agora, trabalhar dessa forma, não tem como. Então, eu acho isso importante. Não tem como adentrar todas, mas eu acho que dá para vocês olharem. Também, depois a gente pode disponibilizar, né, esse material e o acesso à plataforma. Eu sei que tem outra galera aí em cima, mas acho que o mais importante foi trazer para vocês que eu trabalho o marketing político desta forma. Eu levanto todos os dados, zona eleitoral por zona eleitoral, eleitor por eleitor, transformamos isso em personas ativas. Não adianta você sair atirando para todo lado. E o que me trouxe êxito em algumas campanhas, lógico que eu também perdi, porque se fosse tão fácil você ter uma plataforma e você lograr êxito em todas, seria muito fácil. Eu quero 70 milhões só para trabalhar com uma pessoa. Mas não é isso. Então, acho que o mais importante é transformar esses dados em personas diretas e ativas. Muito obrigado. Desculpa aí a delonga. Parece que tem muita pergunta, Fred. Vamos. Posso? Vamos. Bom, assim, só informar para o pessoal que está acompanhando online pela internet, a gente está aí com o MacGyver, que está respondendo, está marcando a apresentação, né, os que estão online. Para nós vamos ficar aqui no seminário hoje e amanhã, e estamos à disposição, mas vamos lá. Pergunta. Boa tarde, meu nome é Carla, sou de Rondônia e queria enaltecer o trabalho de vocês. Acho que a participação de vocês enriqueceu muito o seminário, né? O que o Paul falou, eu entendi perfeitamente. Estou fazendo um MBA de inovação e liderança na gestão 4.0 na PUC. Tenho um pouco já de familiaridade com o tema, né? Acredito que isso é muito importante, principalmente para associar ao nosso trabalho na política. É claro que tudo que acontece no mundo político está acontecendo muita inovação e está sendo implantado somente agora, né? A gente está correndo para aprender marketing digital e a inteligência já está lá na frente. É coisas que a gente vai ter que correr para se adaptar também, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, além de agradecer vocês, né, por essa excelente apresentação, esse trabalho, ele é acessível para uma vereança, para contratação, para um candidato a deputado estadual, porque é de um valor bem grande, né? Com certeza. Como eu te falei, eu trabalhei numa cidade, depois procura no mapa, ela existe. Chama-se, uma delas ali da região oeste da Bahia, próximo a Irecê, que é a capital do feijão. Trabalhamos vereador e um prefeito. Ele teve suporte. E a gente sabe que um salário de prefeito, de vereador lá é R$5.000, é uma miséria. Então, existe a possibilidade, uma campanha de deputado estadual também existe, lógico, dentro dos padrões, dentro de uma realidade, porque é um planejamento. Acho que o mais importante é esse planejamento para que você não se desfaça de recurso por todo lado. Só para complementar rapidamente, a gente trabalha dentro da proporcionalidade. Então, se você tiver uma padaria e a gente já faz uma coleta muito grande de dados,
você vai ter um custo para a inteligência artificial de uma padaria. A gente democratizou o sistema. Então, a gente tornou, o primeiro sistema de amplo espectro que democratizou o acesso a esse tipo de ferramenta. Okay? Obrigado pela pergunta, vai estar excelente. Bom, deixa eu começar dizendo que eu estou muito impressionado pelo que eu estou vendo aqui. É muito interessante ver a evolução de algumas coisas que estão acontecendo. Eu estudei profundamente Cambridge Analytica. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa aqui. A grande ferramenta que estou vendo aí, vocês falam muito em identificar o comportamento. Uma vez identificado, conduzi-lo. Pode usar a palavra que quiser, mas vou usar conduzi-lo, para influenciá-lo. Uma das maneiras principais dos engenheiros do caos de trabalhar isso é através do medo e do ódio. E daí se conecta ou não as fake news. E aí vocês falaram assim, não, a gente não trabalha com ódio, mas eu vou trabalhar contra o meu rival. O meu ponto é o seguinte, a minha grande pergunta, e eu fiquei bastante curioso e mexido com essa apresentação, é perguntar dos limites éticos de vocês, porque é individual. Você fala, eu não trabalho com ódio, mas essa campanha a gente viu o ódio do bem, depende do lado que você estava. Então, como fazer, lidar com essa questão ética, ao mesmo tempo pensando nisso como uma mitigação jurídica, porque isso é poderoso demais para incomodar muita gente. Então, eu queria entender como é que vocês estão pensando esse lado aí. Eu até me apressei. Rodrigo Gouveia. Rodrigo, eu agradeço a pergunta. Eu até me adiantei pegar o microfone aqui que nem um maluco, tá? Porque merece uma resposta um pouco mais técnica a isso. Primeiro, a gente está trabalhando com todos os nossos clientes, eles têm uma característica comum, né? O cliente, público e tal. São todos humanos. Eles têm idiosincrasias, etc. E todo o gerenciamento, vocês vão ver depois mais fundo, a gente trabalha com neuromarketing, psicologia comportamental e tal. É lógico que a gente atua dentro da pirâmide de Maslow, né? Se às vezes eu preciso ir para a camada mais baixa, se eu preciso, e a gente trabalha muito, vou te dizer que o mais barato dentro da ferramenta é trabalhar dentro de acesso límbico. Quando eu trabalho dentro da camada mais baixa, gerando ódio, amor e tal, é muito mais fácil. Eu não sou o primeiro. Quando você vê um comercial de cerveja, com aquela mulher assim, nua, tomando no sol, está trabalhando para o límbico. O ódio é uma parte do límbico. Né? O Bolsonaro, Lula, eles trabalham muito isso. As campanhas trabalham no límbico. Não tem como a gente fugir disso. A gente faz a identificação e estimula límbico. O estímulo pode estar na raiva, sim. Pode estar na indignação, sim. Você tem que dominar esses fatores e direcionar. Dentro do limite ético, dentro do direcionamento. Quando você vai no mercado e os doces estão embaixo, teu filho pega, você tem um direcionamento de ação, né, dentro da atenção da criança, como o Sinise falou, e está dentro do padrão ético. Está no limite, você detesta aquilo. A criança vai ficar acordada a noite inteira enchendo o saco, mas o mercado não comentou, a gente está exatamente nesse limite. Agora, dentro da individualização, e essa pergunta vai surgir, eu vou me jantar aqui. Eu estou escutando vários. E a LGPD? E a LGPD? O que acontece na LGPD? A gente está dentro da LGPD. Quando o Marcelo mostrou a matriz eletrônica binária e outros, ele estava mostrando segmentação por proximidade. A gente está usando distância euclidiana. Eu não identifiquei a Maria da Silva. Eu identifiquei o dispositivo. O Rodrigo falou, isso a gente trabalha, tá? Uma das poucas empresas que faz isso, eu confesso. O Rodrigo falou que queria viajar para a Bahia, nas férias, na casa da mãe dele. Quando ele chegou em casa e acessou o computador, ele recebeu uma propaganda de carro dentro da Bahia. Cara, o que está acontecendo? O teu telefone está associado ao roteador da casa da tua mãe, o dispositivo tem um meta-rastro. Eu não identifiquei, Rodrigo, eu identifiquei o dispositivo para mandar informação. Eu não individualizei os dados, então eu não violei a LGPD. Mais um ponto. Mas você cruzou o dado na linha, então você individualizou isso. Entendi. Exato. Eu estou no limite. Mas a insegurança jurídica, como vocês vão lidar com isso? A gente lida, em 2018,
nós ficamos 18 meses proibidos de ter redes sociais. Tá? A gente foi processado pela Meta, pelo Google e tal. Tá? Tem mais. E hoje os nossos servidores rodam dentro da Meta, só para dizer que está dentro do limite ético. É rápido. Olha. Só rapidinho. Bem rápido. Eu trabalho com projeto social e tinha uma base de dados de 38 mil. E aí uma pessoa lá em Salvador me convenceu a pegar essa minha base e fazer isso, porque ia alcançar mais gente e tal e tal. Só que no final roubaram minha base de dados e foi para outras pessoas. Então, qual a segurança que a gente tem? No caso da empresa, você tem a segurança contratual. Hoje não existe segurança digital, gente. Na verdade, eu ouso dizer que nunca existiu. Né? A gente é monitorado o tempo todo. Se os neurobots conseguem categorizar grupos de pessoas, você tem nome, telefone, endereço, CPF. Tá? Então, assim, base de dados hoje, quando você fala de Big Data, é uma coisa muito subjetiva. Né? Hoje de verdade, o marketing digital está passando quase para o passado. Nós estamos nesse momento disruptivo. Eu só quero concluir, Fred, primeiro agradecendo. Gente, eu quero encerrar com um exemplo. Um bisturi é um bisturi. Na mão do médico, ele salva a vida. Na mão do bandido, ele tira. Muito obrigado, gente. Obrigado, Edem. Muito bom. Reconhecimento, acho que o pessoal gostou. Marcelo, meu irmão, parabéns, obrigado. Paz. Obrigado. Paul. Isso aqui não foi um pitch de apresentação de ferramentas. Isso foi uma palestra sobre um tema atualíssimo, inteligência artificial. E, claro, existe uma ferramenta, Escopo, né? E estão à disposição para que vocês possam conhecer mais. Desculpa a questão do tempo, é que existe uma programação, né? Tem o pessoal em casa, mas eu acho que cumpriu o objetivo brilhantemente. Obrigado, pessoal.